Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala com vocês, Vanilson Freitas, para mais um panorama de mercado aqui pela Luque Investimentos. E vou passar agora nosso panorama para o dia de hoje, que são as notícias importantes de como o mercado reagiu na sexta-feira e como ele tem reagido nesses dias e quais as expectativas para o funcionamento do mercado no dia de hoje. Vamos começar então, nacionalmente, na sexta-feira, tivemos poucas notícias, mas o vencimento de opções trouxe um fluxo maior de negociações, então nós acabamos tendo ainda impulsionamentos positivos para o Ibovespa. A entrega do arcabouço ainda está no aguardo, não sabemos exatamente quais são as reações e quais são as alterações que podem aparecer nessa pauta. Mesmo assim, na sexta-feira, a Ibovespa fechou positivamente. Já internacionalmente, nós já tivemos aí também os vencimentos de opções. Tivemos a fala de Jerome Powell, que na sexta-feira ele veio falar sobre a questão principal dele pausar os juros. Então, essa tentativa dele de trazer essa pausa de juros para o mercado norte-americano trouxe alguma animação, também alguma cautela, mas nesse sentido nós já conseguimos já trabalhar essas questões de expectativas para o mercado norte-americano, isso na sexta-feira. Já na Ásia, nós tivemos aqui um fechamento em alta, nós temos o Japão, que trabalha a níveis históricos, níveis da década de 90. Então o Japão, desde a década de 90, vinha em quedas constantes na sua bolsa, e a partir de agora ele conseguiu chegar e retornar a esses níveis. Então vem chamando a atenção o destaque do Japão. Outro ponto importante são algumas sinalizações que Estados Unidos e China têm dado entre si, que aliviam as tensões e podem facilitar atividades comerciais entre os dois países. Então, essa sinalização é o que levanta a expectativa do mercado. E nós sabemos que o mercado trabalha à base de expectativas. Tá? O fato, ele não movimenta tanto o mercado como as expectativas. São as expectativas que deslocam preço, que deslocam valores dentro do mercado financeiro. Ainda nessa esperança, nós temos a China que anunciou que o seu cheque vai ter uma redução no cheque compulsório, ou seja, injeção de liquidez. Vimos muito isso durante o cenário pandêmico, onde os bancos centrais reduziram seus cheques compulsórios, seus depósitos compulsórios, para estimular o mercado, uma vez que não havia atividade econômica no período pandêmico. Mas a China agora está reativando. Nós lembramos que a China foi o último país, lá ainda continuou fazendo muitos lockdowns em virtude da sua política de Covid zero. Então, agora ela está estimulando, acelerando o seu mercado, e isso tem chamado a atenção. Já na Europa, nós vemos as bolsas fechando mistas, sem notícias e ainda estão olhando, estão direcionando mais mesmo para o teto da dívida norte-americana, ou seja, o risco de default. É isso que está chamando a atenção aqui na questão dos Estados Unidos. Brasil, risco de break news por causa do arcabouço fiscal. Então, qualquer novidade que vier nesse sentido do arcabouço, vamos ficar atentos, são as novidades que podem movimentar. Não temos grandes indicadores, grandes movimentações para esse dia de hoje. Então, nós vamos ficar atentos a notícias que saírem durante o mercado. O que nós temos que chamar a atenção? Calendário econômico, vazio. Nós temos que feriado no Canadá, temos agora às 9h30 o discurso de Bullard, às 10 horas o discurso de Logan, temos às 11 horas dados lá na União Europeia, confiança do consumidor, e às 11h15 o pronunciamento de Lehman. Então, nós temos aí, ao meio-dia e 5, o discurso de Mary Daly. Então, tirando essas movimentações de discursos, ou seja, se as falas vierem mais altos ou doves, são as falas que vão direcionar o mercado no dia de hoje, porque o mercado hoje ele não tem grandes indicadores, não tem aí sinalizações. Nós precisamos lembrar que o mercado ele desloca com as sinalizações. Nas efetivações de cenário, são realizações daquilo que já se planejaram, ou seja, o dinheiro se antevê à realização. Por isso, o movimento acontece na expectativa. Diante disso, nós temos o DX, que vem trabalhando com o dólar neutro, mas o dólar frente aos emergentes ele deu uma acelerada nesses últimos minutos, de 8 horas para cá, ele deu uma acelerada, então o dólar está tomando uma direção mais forte frente aos emergentes. As commodities, eu tenho o ouro em queda, mas uma leve queda, eu tenho as metálicas que estão na sua generalidade neutra, algumas em quedas, outras em alta, então estão bem mistas, e aí eu tenho as outras commodities, os demais
todas trabalhando em queda. Os treasuries americanos, eles não indicam busca por segurança, não estão indicando essa busca por segurança. Os super prazos mais curtos, vencimentos mais curtos, eles indicam uma necessidade de proteção. Mas os mais longos estão indicando apetite ao risco. Então, hoje, os treasuries não estão dando para a gente um direcional de mercado, um posicionamento em relação aos treasuries. Nós temos agora as moedas. Dentro das moedas, nós percebemos muito misto, uma volatilidade mais alta, então o dólar trabalha em alta, depois ele já abre logo em queda, então ele tem essa volatilidade e essa característica de estar misto, tá? Em relação aos nossos pontos operacionais, para nós teremos o quê? Muita atenção nesta região aqui dos 5.016. Ao romper esse canal, que nós já observávamos há algum tempo, ele rompeu esse canal e veio fazer o teste do canal nos 30 minutos, na time frame de 30 minutos. Testou essa região. Então, essa região para nós do 78 é uma região importantíssima. Espero que ela seja uma região mista, mas com predominância de compra. Nós temos a região do 5, que é uma região mista. Então, ou seja, abriu abaixo, vai ter dificuldade de romper, abriu acima, tem dificuldade de perder. E temos aqui a região mista também, do 50 a 16. Eu espero entrada de venda aonde? Acima do 50 a 25, com 50 a 40. Nesta região aqui, temos aqui muita resistência vendedora, e lembrando que o 50 a 50 é um ponto extremamente forte. Diante da volatilidade que está sendo apresentada nos últimos dias, nós podemos acreditar que o dólar vai abrir hoje, seguindo o Brasil, seguindo o ritmo dos emergentes. O dólar deve abrir de neutro, ou seja, nessa região entre os 5 e 5,16, para alta, entre essa região dos 5,16 e 5,25. Provavelmente ele deve abrir numa dessas duas regiões aqui. Abrindo nessas regiões, ele está em correlação com os outros emergentes. Nós podemos utilizar a movimentação do dólar frente aos emergentes para podermos medir alguns direcionais de mercado. Abrindo fora disso aqui, a expectativa torna-se imediatamente o fluxo e a movimentação momentânea. No índice, quem está operando o índice, muita atenção para a formação desse canal, tá bom? Eu chamo a atenção de vocês porque dentro desse canal, ele fez a sua oscilação, rompeu, subiu, começou a subir em deriva e vem assim respeitando a linha de 50% do canal. Então, muita atenção nessa região. Nós precisamos ter aqui cuidado com esse rompimento, cuidado com a perca dessa região aqui, essa formação. O índice precisa ganhar força, então ele precisa ganhar a região do 112, mas ele está subindo com muita dificuldade. Nós vimos que na sexta-feira esse aqui houve um alto volume em relação a vencimento de opções, mas mesmo assim ele não teve uma subida expressiva. Então, muito cuidado. A perca desse 110 vai trazer um movimento de correção, provavelmente buscar o 108. Então, atenção, nossa bolsa, seguindo os panoramas internacionais, estando misto, deve abrir também nessa região de 111, 450, e se continuar seguindo essa tendência de alta, ou até mesmo fazer uma leve correção nesse panorama. A única coisa que pode trazer grandes movimentações são novas notícias, se o arcabouço fiscal trouxer novas novidades. Bom, para hoje são isso. Então, para quem vai estar conosco na nossa sala Méritos Trader, nós vamos estar utilizando esses pontos operacionais para fazer as nossas operações. Quem não está na sala ainda, sinta-se convidado. Vou deixar o link aí abaixo, vocês podem estar entrando e estar vindo participar conosco. O nosso treinamento, formação e investimento em foco também já está com as aulas gravadas e nós estamos subindo uma aula por semana, conforme nós havíamos divulgado. Toda semana, uma aula nova com as aulas ao vivo. Então, vamos dar um foco aí, vamos começar a estudar sobre investimentos e principalmente desmistificar a questão de que quem não tem investimento, quem não tem dinheiro, não pode trabalhar com investimentos, tá bom? Forte abraço para todos vocês, tenham um bom dia. Você deixa o seu like para nós no vídeo, a gente agradece, isso ajuda muito. E no mais, que você possa ter um bom dia e boas operações. Para quem vem conosco, vamos que o mérito nos aguarde. Forte abraço a todos vocês.